Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, iremos conversar a respeito da questão 925. Prosseguiremos no estudo que estávamos fazendo da quarta parte do Livro dos Espíritos, em que no item Felicidade e infelicidades relativas, Allan Kardec trouxe questionamentos muito interessantes a respeito de pensarmos no que é ser feliz estando aqui encarnado. O que de certo modo configura esse quadro. Em 924, por exemplo, vimos que diante daqueles sofrimentos que parecem estar além das forças humanas, cabe à criatura encarnada resignar-se, sofrer sem murmurar, procurando através da consciência tranquila consolação justa para manter esse estado de felicitação interior, guardando a esperança num futuro melhor. Na 925, Allan Kardec questiona o seguinte. Ele muda um pouco a temática, mas ainda pensando nisso. Por que favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos homens que não parecem tê-los merecido? A questão aqui vai ao encontro das riquezas, que para muita gente é o assunto que diz respeito à felicidade. Sou mais feliz tanto quanto possuo. E de certo modo, Kardec, avaliando talvez alguns casos, observe que nem todos aqueles que experimentam dessas riquezas de fato possuem autoridade moral, condições espirituais para lidar com esses recursos que eles encontram nas mãos. E os espíritos vão dizer o seguinte: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Então, primeiro ponto dessa resposta, que nos cabe aqui pontuar. Quando a gente observa com vista simplesmente a unicidade das existências, então somente pela perspectiva do presente, podemos reconhecer como se fosse um favor. A vida está conferindo, entre aspas, um privilégio, porque alguém está encarnando em condições mais propícias para desenvolver a sua missão aqui do que outras tantas criaturas, outros tantos corações. E isso nos levaria a pensarmos numa questão de injustiça. Mas, poxa, por que vêm determinadas almas nesse grupo e outras nesse? Poderíamos talvez encontrar aí um contrassenso. Mas é justo que, de certo modo, nós aprofundemos a nossa reflexão pensando na pedagogia das posições, em outras palavras, na reencarnação, nos efeitos, nos impactos da reencarnação. Porque Deus possibilita ao espírito experimentar as diversas posições. Aqueles que hoje encontram-se numa condição de riqueza, por exemplo, podem anteriormente ter encontrado, sim, extremas privações. Quando a gente observa as circunstâncias reencarnatórias, é justo nos despirmos aí da questão desse olhar enviesado, como se encarnar numa condição melhor materialmente ou não tão boa, seja um detalhe estritamente ligado a mérito ou demérito, a um merecimento ou, ao contrário, a um não merecimento. Está para além disso. Quando a gente pensa nessas alternâncias de circunstâncias, de culturas, de olhares, nós estamos falando de um processo natural, para que o espírito ele vá tendo condições de aprender, nos
nos diversos estágios da experiência humana, nas diversas circunstâncias e possibilidades que a criatura humana possa se encontrar. E é por isso que nós saímos desse campo da injustiça para observar, para além disso, como que o movimento que o espírito ele vai aprendendo a olhar por diversos olhares. Só que é preciso reconhecermos que há determinados espíritos que por vezes não conseguem utilizar tão bem as riquezas, que solicitam privações que lhes sirvam de aprendizado. Isso também acontece. Em todos os casos, não diríamos isso, mas também é presente. Essa alternância, de fato, ela se dá visando que a gente compreenda o equilíbrio justo, porque o ideal não é, vamos dizer assim, que os espíritos alcancem o esbanjamento, nem com todos vivam na privação, mas consigam cada qual viver nas melhores condições possíveis, e essa alternância vai nos ajudando a entender o outro lado, de modo que a gente vai compreendendo quando tem, saber administrar, quando não tem, aprender a lidar com a privação, com os limites. São experiências. O objetivo divino é estimular o amor, permitindo que o encontro de necessidade e necessitado possa ocorrer e condições propícias para todos elas sejam percebidas, essa igualdade diante dos corações, de modo que todos tenham condições de aproveitar, de trabalhar as experiências evolutivas sem esse peso, sem essa angústia das privações materiais, que são muito dolorosas e que são muito difíceis. Mas os espíritos ainda dizem, mas fique sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. E há aqui um detalhe, que é o da exposição. O que a riqueza ela traz ao espírito? Uma exposição aos seus desejos, às suas paixões. Porque, de certo modo, ele estará livre para construir o seu destino. Enquanto que a pessoa que às vezes vive em condições mais difíceis, ela já lida com privações. Ela já lida ali com limites. As possibilidades de escolher são mais reduzidas. Ela mais vai resignar-se no contexto. Agora, quem possui recursos vai ser testado em diversos aspectos. Não porque Deus nos testa, mas porque nós teremos condições de nos perceber sob diversas condições. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, esse apego que às vezes a gente tem, são diversas circunstâncias. E quanto escolhas mais difíceis a gente vai fazendo, por vezes mais a gente vai se complicando. E mais dores vamos travando interiormente. De modo que a nossa incapacidade de lidar com o contexto pode nos colocar em situações bem delicadas. Por isso essa exposição ela é mais perigosa, porque ali esse direito de escolha pede também responsabilidade, que por vezes, pelos corações estarem sujeitos às próprias paixões interiores, vai ficando mais difícil, nos cabendo refletir então sobre a administração, porque querendo ou não, é preciso aprender a lidar com recursos. Foi nosso áudio de hoje. Obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é Vitor, o menino, e com muita alegria venho convidá-los para mais um momento de reflexão.